Aí as pessoas confundem muito o que Foucault está fazendo. Mas o Foucault, no final da vida dele, ele começa a se preocupar com a Grécia. Ele vai se preocupar inteiramente com a Grécia, abandona os chamados século XVII, XIX, ou mesmo século XX, que foram os investimentos iniciais dele, e vai investir na Grécia. Ora, quando nós vemos um filósofo do século XX, nesse século tão atordoante dos fracassos das revoluções, etc., né, atordoante para nós aqui, vemos um Foucault retornar à Grécia, às Grécias do 5 e do 4, a impressão que nós temos é que Foucault abandonou o campo de batalha e se encaminhou para as curiosidades, mas não é nada disso. O Foucault se dirigiu ao século IV e ao século V para fazer o seu investimento teórico, ele é exatamente um espinosista. Ele está se dirigindo para ali porque, a partir dali, ele vai trazer alguma coisa de novo para nós, certo? E quando ele faz esse investimento, o que o Foucault vai descobrir na existência da Grécia? O que ele vai descobrir de original nos gregos? É que o grego traria uma questão que esses grandes pensadores de Grécia, esses grandes helenistas que nós temos, grandes sem dúvida nenhuma, que vai do Vernon, Victor Goldschmidt, todo esse grande grupo de helenistas que nós temos, ninguém tinha visto isso. Foucault começa a verificar que o grego vai trazer um processo de vida altamente original, que é a preocupação de produzir uma vida livre. Estranho isso, estranho. Um povo, né, os gregos, que nós sabemos que produziam metecos, produziam escravos, produziam coisas mais estranhas, simultaneamente eles trazem a preocupação de produzir uma vida livre. Eu vou apresentar isso muito rapidamente e a partir daí eu tenho certeza que vocês vão começar a entender o que é liberdade e o que é pensamento. Muito bem. O grego, ele tem duas práticas dentro da existência dele. O grego que eu estou falando é o cidadão grego, ele tem duas práticas na vida dele que são muito evidentes, qualquer historiador de Grécia nos ensina isso. O grego se preocupa em administrar a sua cidade, ele se preocupa em produzir as leis, aí ele inventa a palavra diálogo, aí ele começa a constituir a lei na ágora, certo? Ele começa a organizar o seu campo político, ele mesmo produzindo as suas leis. Quer dizer, o grego começou a tornar a lei produto das práticas dos corpos, né? As suas próprias vidas, suas próprias relações, produzindo as leis da cidade. Então o grego é um homem que se entende como dotado de um grande poder. Qual poder? O poder de produzir a organização política da sua cidade. Em segundo lugar, o grego acha e executa o poder de administrar a economia da sua cidade. A economia vem da palavra oikos, que é casa, né? Então ele tem essa preocupação de produzir a economia da sua cidade. Então o grego traz dois problemas com ele. Quais problemas? Ele traz o problema de ser aquele que tem o poder de administrar a sua cidade e aquele que tem o poder de administrar a economia da sua cidade. E ele pensa, o grego, como eu poderei ter poder sobre a cidade ou ter poder sobre a casa, se eu não tiver, em primeiro lugar, poder sobre mim mesmo. Né? Então, o grego, ao fazer essa prática de poder sobre a cidade, poder sobre a economia, ele libera uma terceira questão, que é o poder sobre si próprio. E ao levantar essa questão de poder sobre si próprio, é exatamente o momento que ele está levantando a questão da liberdade do pensamento. Por quê? Porque o grego vai achar que a única maneira que ele pode fazer uma prática de poder, de administração, seja da cidade, seja do seu campo econômico, é um momento em que ele tiver poder sobre si próprio. E a partir daí o grego inventa uma prática muito nova, que se chama relação agonística de si consigo próprio. O que é isso? O grego coloca que todos os homens trariam dentro dele múltiplas forças que tenderiam para o fora, forças que tenderiam para o religioso, forças que tenderiam para o supersticioso, forças que tenderiam à submissão e forças ativas. Então, o grego vai colocar que um homem só pode se constituir livremente se ele realizar a si próprio como um campo de batalha, se ele realizar a si próprio como um confronto de forças. Forças vão entrar em luta dentro de si próprio, é isso que o Foucault está chamando de confronto agonístico, exatamente a maneira espinosista, forças que vão entrar em luta, em confronto consigo próprio,
para produzir uma vida livre. Ou seja, o homem é livre na hora que as forças ativas dominarem as forças que tendem à submissão. O grego está produzindo, a partir daí, o que se chama uma estética da existência. O que é isso? É que, quando nós pensamos a categoria de arte, nós sempre pensamos a arte como um produto, algo que os homens produzem, né? Um produto que é oferecido ao mundo, oferecido ao mercado, e os gregos vão pensar a estética em termos de existência, ou seja, a questão estética do grego não é produzir um objeto do fora dele, mas é produzir uma vida bela. E produzir uma vida bela é o momento em que você tiver liberdade, e essa liberdade é o momento que as forças ativas dominarem as forças reativas. É o momento em que o pensamento, ou o terceiro gênero do conhecimento, conforme Spinoza, dirigir a sua vida. Então o grego se preocupa em produzir essa estética da existência, essa vida superior, essa vida livre, porque para ele a liberdade só é conseguida no momento em que quem dirige a sua vida é você mesmo. Ou seja, o grego está dizendo que só há liberdade quando a causa da minha existência vier de dentro de mim.